Graça e paz, queridos e queridas. Irmã Patrícia, seja bem-vinda. Vou cantar aquele hino que constrange. Visitante, seja bem-vindo. Não é isso não, amado. Estava com saudade. Não é visitante não, faz parte da casa. A gente sabe da dificuldade que tem as pessoas de chegarem. Amados, quando o pastor fala pela provisão da internet, foi Deus quem proveu, amados, para que você em casa fosse alcançado. Mas, como a irmã Patrícia, venha para a igreja. Amém? Há uma graça e um favor da parte de Deus quando nos reunimos. Amém? Há uma graça e uma unção sobre a tua vida que nós precisamos receber. Amém? Então não tem constrangimento por você ter faltado. Viu, irmã Patrícia? Pastor que gosta de brincar demais. Mas a gente é um em Cristo Jesus. E cada pessoa que falta, faz falta. Cada temporada que você passa longe, faz falta, amado. Porque a gente sabe, as pessoas têm prioridades, têm obrigações, mas a gente sabe que o nosso primeiro lugar é diante do Senhor. Amém? E aqui eu quero te convidar mais uma vez para a jornada que estamos vivendo nesse mês. A importância de ser igreja. E hoje de manhã, se você não assistiu, tarefa de casa, volta para casa. Quando chegar em casa, assiste o culto de manhã. Sobre a importância de estarmos juntos. Sobre a forma como Deus tratou, né, através de parábola, e a irmã não dividiu o suco para ninguém. Eu disse que ia trazer o meu liquidificador e trazer uma banana aqui, fazer vitamina de banana, e não ia dar para ninguém também, né, para fazer minha parábola. Mas, amados, foi muito bom a gente saber que Deus, por meio de Cristo, proveu a forma do corpo que é a igreja local ser suprido, ser alimentado, ser sustentado e receber de todos os nutrientes que é da palavra. Amém? A gente sabe que a palavra de Deus é que nos sustenta. A denominação, nós fazemos parte de uma visão. Estamos debaixo de uma autoridade espiritual, mas o que nos alimenta e nos sustenta é a palavra de Deus. Você concorda com isso? Então vamos fazer algo que a gente faz tempo que não faz, né? Se você está com a sua Bíblia, se você está com o seu aplicativo, levanta ele também, pelo amor de Deus. Diga, essa é a minha Bíblia. Ela é a poderosa palavra de Deus. Nela estou firmado. Ela me dá entendimento. Ela esclarece. Ela traz revelação. E ela é imutável. Ela é a verdade final sobre todas as coisas. Ela é atual. Ela é viva. Ela é eficaz. E agora a confissão, o verbo da vida, né? Eu sou o que essa Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que essa Bíblia diz que eu tenho. E eu posso, e eu vou viver tudo que ela diz que eu posso viver e fazer. Você crê nisso? Amados, é muito verdade isso. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é a verdade. E ela diz que eu e você somos parte de um plano maior. Fazemos parte de uma visão, a qual Deus deu visões, né, para cada um indivíduo, mas ela é um ajuntamento do todo. A igreja do Senhor, a igreja triunfante, a igreja poderosa. Diga, está falando de mim. Quando você ver a palavra de Deus falando sobre somos mais que vencedores, é com você mesmo. Eu me lembro que em algumas situações a gente tinha que botar na ficha de membro, né? Na lista de alunos da escola, lá na ficha da escola, na tua, sei lá, documento, carteira de identidade, carteira profissional, tem que ter, a carteira de habilitação tem que ter a tua imagem, sim ou não? Eu acho que você não deve colar as fotos na Bíblia, mas seria bom se a gente pudesse assim, já tivesse o espaço lá. Uma foto 3x4, ou então uma foto do passaporte. No seu tamanho da foto do passaporte, ela é um tamanho diferente. Você colocar a sua foto lá nesses versículos. Ou então, faça como Joe. Escreva ao lado. Está falando para mim. Está falando de mim. Deus aqui está falando comigo. Por quê, amados? Isso é uma verdade. Quem concorda que é verdade?
Por uma hora eu pensei que eu estava em outra igreja. Não, amados, nós somos a igreja baseada na palavra. Nós somos uma igreja que vive o fruto da fidelidade de pessoas que acreditaram no Evangelho. Amém? E, amados, quem acredita que Jesus já escreveu a história final? Já escreveu. Tanto é que a parte que Ele quer que eu e você façamos é receba. Apocalipse já contou, no final a gente vence. Mas eu tinha medo desse livro. Mas até entender a revelação da palavra e ver que aquilo ali, dos castigos e a miséria que o mundo vai passar se ainda não se arrepender, não tem nada a ver com a igreja. A igreja vai estar celebrando as bodas do Cordeiro. Se você não sabia, assista lendo os livros. Eu costumo ler o livro imaginando a cena. Não sei se você faz isso. Talvez a escola hoje em dia não estimule tanto a criatividade, mas eu gosto de ler imaginando a cena. E eis que o cordeiro que estava como morto, mas estava vivo. Meu irmão, eu gosto de ver essas cenas, porque ela me lembra o que Jesus fez. O que Ele pagou para eu estar aqui hoje como igreja. E sabe, amados, é muito bom você saber que alguém já venceu e te deu a vitória. Por mais que você passe no dia a dia, você vai precisar passar pelos processos de amadurecimento. Porque Deus nos deu a vitória, mas Ele não nos isentou de passarmos pelo crescimento. Os processos foi Deus quem estabeleceu. Os limites foi Deus quem estabeleceu. Você e eu precisamos crescer. Sabe por quê? Tem coisas que a gente recebe de graça e não valoriza. Sim ou não? Eu não sei se você já teve o prazer, eu já quebrei não sei quantas vezes essa beleza dessa tela desse celular aqui. Tentei, e as duas vezes foi com o Hugo. A gente estava junto, né, trabalhando, e eu quebrei no mesmo lugar que eu quebrei a primeira vez, na mesma passagem lá para subir para o teto, eu quebrei o celular. É caro, meu amigo. Agora imagina para a pessoa que não dá valor ao que recebe. Se a gente chora por uma coisa material, imagina quanto devemos preservar para a verdade espiritual que Deus conquistou por meio de Cristo. Mas é muito mais importante. As coisas materiais vão chegar por causa da verdade espiritual. Diga amém. Amém. Pastor, o senhor está me obrigando a dizer não. Estou te incentivando a dizer um amém na hora certa. Porque as verdades que Deus conquistou por meio de Cristo, elas são no Espírito. A nossa salvação é plena, perfeita, completa no nosso Espírito. Jesus disse, o Espírito está... Quem lembra desse texto aqui? Jesus disse que o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E ele estava falando literalmente da obra que ele estaria realizando. Salvos no Espírito, precisando renovar a nossa mente com a verdade da palavra. E, por consequência, dessa semente espiritual que é a verdade da palavra, o nosso corpo, ele é impactado. Saúde divina do alto da cabeça à planta dos pés. Reparação dos danos amados. Se ele antes de ressuscitar, ele pôde chamar um morto de 4 dias, que já cheirava mal, imagina ele agora glorificado, cheio de toda a autoridade, todo o poder, e no nome dele, os 3 mundos se preparam para soltar, para liberar e fazer com que o milagre, a intervenção divina aconteça. Será que agora, nesse momento, você como igreja não vai receber tudo o que ele tem? Glória a Deus! A verdade espiritual é mais latente, mais real do que esse material que a gente está pegando. Por causa do espiritual, hoje nós podemos ver o material. Porque as coisas visíveis vieram a existir das coisas invisíveis. Pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus, que é o verbo vivo, Jesus Cristo, filho de José, no tempo certo, na plenitude dos tempos, enviados para nascer no meio dos homens,
E João disse, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. E recebemos dele graça sobre graça. Ele nos capacitou e nos deu um nome. Igreja. Uma identidade. Igreja. Comitiva real do Rei Jesus. Amados, eu quando estava lendo, estudando, para poder falar sobre esse tema, todas as vezes o Espírito Santo me leva para as cartas à igreja. E a gente não vai mexer muito em muita coisa aqui. Eu vou ler alguns versículos e vou te lembrar o que o Espírito diz a você, igreja. Amém? Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse. E depois a gente vai voltar um pouco para Paulo. O entendimento que Paulo tinha do que era ser igreja. Do que se manter como igreja. Amém? Vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse. A gente vai ver os finaizinhos. Que é quando, por uma advertência do Espírito, somos convocados a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o melhor de tudo é que ele diz às igrejas. Porque a carta é endereçada a uma igreja física, real, mas ele também diz às igrejas. Todas, em todos os tempos, até a vinda do Senhor, tem que se regrar sobre o que o Espírito diz às igrejas. Diga, meus ouvidos espirituais estão prontos para receber a boa semente da palavra. E daqui a pouco eu vou te dar um spoiler desse livro, A Substância das Coisas, do irmão Charles Capps. Ele já partiu para o Senhor em 2014. E ele diz que o solo é obrigado, escute bem o que eu estou dizendo, o solo é obrigado a dar conforme a semente. A terra bem preparada, bem estabelecida, ela dá conforme a semente. E Jesus disse que ele saía como o agricultor que saía para semear e jogava a boa semente, que era a palavra. E eu quero já te dar uma advertência aqui como pastor, como também igreja. Para mim, essa advertência também vai ser. Para a semente ruim nascer, você não precisa fazer nada. Deixa teu campo lá vazio. Não vai cuidar dele. Deixa vir chuva, sol e as coisas sem ninguém tratar daquele lugar. Você vai ver que vai nascer capim ruim, vai nascer as ervas daninhas, né? E se era um jardim que você não cuida, vai estar lá praga, né? Vai estar um bichinho lá comendo as plantas, vai estar nascendo planta que você não queria lá naquele lugar. Ou seja, para as coisas ruins acontecerem, você não precisa fazer nada. Más notícias estão aí no ar o tempo todo. Acidentes acontecendo o tempo todo. Coisas ruins acontecendo o tempo todo. Mas para acontecer uma coisa boa, sabe o que precisa? Diligência e uma boa semente. Esforço. Reconhecendo que aqui é meu espaço, eu preciso zelar e cuidar. Isso gera em nós uma demanda de serviço. De cuidar, de zelar. Mas a semente que é a preciosidade, que é a palavra de Deus, se ela encontra o meu e o seu coração, como uma terra arada e afofada. Pastor Cícero costumava dizer isso direto, quando abria os cultos. Amados, deixa teu coração como uma terra arada e afofada à espera da boa semente. Eu quero te exortar também nesse momento. Deixe o seu coração e os seus ouvidos inclinados para a boa semente da palavra. E identifique-se com ela e viva a recompensa da honra a essa palavra. Amém? Vamos lá ouvir. O que é que o Espírito tem dito às igrejas? A partir do capítulo 2, versículos 6 e 7. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, ou seja, uma heresia estava chegando na igreja, e a igreja agora tinha um cuidado de se reservar. Antes ele estava dizendo algumas coisas que precisavam mudar, mas a gente vai para o que o Espírito diz às igrejas, que é o todo. Mas eu quero enfatizar os versículos finais, amém? Você permite eu fazer isso? Glória a Deus por sua vida. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha o que ele diz às igrejas. Por obedecer a palavra, por cumprir-se e determinar-se com a identidade que ele deu. Ao vencedor, diga, está falando de mim. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Onde é que se encontra essa árvore da vida? Isso quer dizer que você pode colocar a partir de hoje uma expectativa nos céus. O paraíso de Deus é para mim e para você. Se você for igreja. Diga, eu sou. Isso é você pegar a sua identidade e dizer, isso aqui é importante para mim. Isso é prioridade para mim. Manter-me íntegro, inteiro naquilo que eu nasci para ser. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Aleluia. No mesmo capítulo, a partir do versículo 9, diz assim, conheço a tua tribulação, para quem diz, mas ninguém viu, ninguém sabe quanto está difícil, né, irmã Patrícia? O pastor nem sabe porque eu faltei, já está falando aí, visitante, seja bem-vindo, já está tirando onda, pastor. Deus sabe. Olha o que ele diz aqui para mim e para você. Conheço a tua tribulação, a tua dificuldade, o teu aperto. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Essa igreja gosta de falar da prosperidade. Porque Deus diz, através do seu Espírito, que diz à igreja, tu és rico. Está vendo como um versículo só abre tantos temas que o Espírito tem uma riqueza de sabedoria? Diga, eu sou rico. No Espírito, na alma, no corpo e bens materiais. Continue se vendo assim, porque vai chegar. Um dia essa represa rompe. Aleluia. Se ainda não está vivendo tudo que Deus tem para você. E eu sei, amados, a gente não vai conseguir viver nesse tempo natural tudo o que Deus prometeu. Por isso que Ele manteve a eternidade dentro de nós e tem um paraíso para se viver. Amém? Mas tem coisas que você vai viver aqui. Dinheiro não tem no céu não, tem aqui. Você é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aqui ele está falando literalmente do tempo da igreja. Não é para você, o pastor disse que a polícia vai vir aí, fechar tudo, vai ser pau para todo lado, todo mundo preso, eu vou passar 10 dias na cadeia. Vai não, amigo. Isso aqui é a parte histórica real para aquele momento da perseguição da igreja. Mas você sabe que o diabo sempre tem a mesma mania de tentar perseguir a igreja. Sabe aquele malandro que toda vez desafia o campeão e sempre apanha? Porque o alvo dele é derrubar o campeão. Mas já somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, não se preocupe. Se o diabo está andando abraçado no seu pescoço, é bom dar uma rasteira nele. E se afaste dele, ele é seu adversário. Ele tem que ser seu adversário, não seu companheiro. Amém? Mas saiba, ele é um adversário derrotado. Ele tem as astutas ciladas e os dardos inflamados, mas você tem o capacete e o escudo da fé. Tem ou não? Diga, eu tenho. Diga, eu estou revestido de toda a armadura de Deus. Vamos continuar. Esse é um versículo poderoso, amados. Tereis provação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até quando? Pergunta que não quer calar. Tempo para você pensar e reflexionar em seu pensamento. Morto tem com que se preocupar? Morto sofre dor? O que a palavra diz? Fomos sepultados juntamente com Cristo. Se o diabo pensa em cometer o juízo, ele perdeu, Jesus já comeu. O pastor está doido. Não, ele morreu também. O diabo não pode roubar o que você não tem.
Eu vou desenhar o que eu estou dizendo aqui para você entender. Eu também fiquei chocado quando eu entendi isso aí. Como é que o diabo não pode? Ele está me aperreando aqui, ele está tirando minha paz. Ei, se você morreu e a paz que você tem é a paz de Cristo, de quem é a paz? De quem é a vida? De quem é a vida que você vive agora pela fé? Então, onde foi que o diabo um dia tentou matar Jesus lá na cruz? O que foi que ele ganhou? Derrota. Quando ele pensava destruir, ele apanhou. E por causa dessa obediência que levou ele até a morte, morte de cruz, ele tem agora um nome que está sobre todo o nome. Como você já morreu para o mundo e para o pecado, outro bom lugar de dizer amém. Como você morreu para o pecado e para o mundo. Ensaiando de novo, no 3. Como você morreu para o pecado e para o mundo. E você vive agora para Deus. E a sua vida está oculta agora em Deus. Agora você está sentado do lado de papai. Em Cristo Jesus. E deixa eu dizer uma novidade para quem gosta de eternidade. Reinando para sempre em Cristo. Pergunta novamente, voltando para o ambiente aqui. O que é que o diabo pode roubar de você? Quem tem a resposta aí? Nada. Absolutamente nada. Porque você tem o que Cristo te deu. E o diabo não consegue roubar nada de Deus. Agora, vamos para a nossa realidade aqui. Como é que eu faço para viver à altura desse chamamento? Crendo. Crendo que realmente o que a palavra diz que eu sou é o que eu sou. Crendo que essa identificação com Cristo me dá a autoridade, como o corpo dele, de pisar todas as obras do diabo e não vai me causar dano nenhum. Agora a nossa briga é contra carne e sangue? Não. Seu miserável filho da justiça eterna. Não, não é isso não, amado. Fala com Satanás. E assim, se você quer gritar, grite. Se você não quiser gritar, também não precisa de muita coisa não. Saiba quem você é. Você já viu um rei precisando gritar, eu sou o rei dessa nação? Não. Alguns que fizeram isso, receberam um corte de a cabeça, né? Mas por natureza, você nasceu na realeza da parte de Deus. E o diabo sabe disso. O negócio é, você sabe? Você sabe andar como filho e filha do rei? Que se assenta à mesa do rei, que tem o favor do rei todos os dias da vida? Aprenda isso. Talvez você não coma todo dia peru, mas você tem todo dia uma comida na sua mesa. Isso é prosperidade. Eu sei do que eu estou falando, mano. Bem algum, ou bem nenhum, Deus sonega para aqueles que o temem, para aqueles que confiam nele. E a Bíblia diz que aquele que acredita nele, ele quer se mostrar forte. Mas eu creio que o Espírito Santo vai me fazer ler tudo aqui, mas eu quero te alertar sobre isso. Você morreu juntamente com Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso essa nossa identidade. Agora a nossa vida é a vida do próprio Filho de Deus, que vivemos pela fé. E um Filho de Deus, ele não manda, ou ele não pede para ver se a tempestade para. Ele diz, vento, pianinho, mar, faz um espelhinho aí para mim que eu vou andar sobre você. E se não fizer, você sobe e anda no meio da tempestade. Mas, amados, você tem uma identidade de igreja. Você tem um nome, um título, uma herança, um material disponível, um poder dentro de você que faz você ser aquilo que Deus chamou você para ser. Não desista da sua fé. Não desista das coisas de Deus por causa de coisas naturais. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, independentemente do que Deus colocou. Foi Deus quem inventou esse tal de sentimento, viu? Foi Deus quem fez você com alma, com espírito e com corpo. Foi Deus quem colocou essa forma de emoções aflorar-se. Só aprenda a dominá-las e estabelecê-las na base da palavra. Eu quero falar sobre o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo, igreja? Isso vai te livrar de tantas coisas mais. Vai
Você vai concorrer com o irmão José Newton na idade. Se você começar a concorrer com ele na idade por causa dos princípios da palavra, amado, eu acho que você vai ter que correr muito. Ele já está com 57 anos na frente da gente. Ele estava dizendo que era 59, não foi? Feito eu, que era 49, aumentando minha idade. Mas, amados, isso quer dizer para mim e para você. Eita, 56, está botando mais 3 anos, está passando de mim. Mas, amados, olha como Deus é bom. Ele adverte a mim e a você e dizendo o final da história. Se a gente não tivesse a informação do Espírito Santo e a convicção do próprio Espírito no nosso espírito interior, talvez a gente andasse às cegas dando tiro para todo lado para ver se um dia a gente acertava com a porta do céu. Mas já acertamos com Jesus. Ele é o único caminho que leva a mim e a você aos céus. É Ele que nos aproximou do Pai. E Ele não desistiu de mim e de você. É fácil ser crente. É fácil ser igreja. Mas também é fácil desistir. Também é fácil errar. É só perder a vista. Eu me lembro que eu gosto muito de ver vídeos de internet, no sentido assim, do pessoal brincando, né? Aí tem muita coisa de crente brincando, aí diz que a pessoa está andando na frente e faz, eita, me perdi. Aí um personagem que é Jesus diz, ei filhão, você só andou 2 metros, eu estou aqui. Ou seja, às vezes a gente para de olhar para o Senhor e diz que está perdido. Amados, quando seus olhos não conseguirem ver, você tem fé. Você tem a fé que não precisa da vista para crer. Você tem a fé que chama a existência aquilo que não existe como se já fosse. Você tem a capacidade dada pelo próprio Deus de mudar o seu mundo natural, porque o mundo espiritual ele já fez. Isso é ser igreja, amados. Isso é ser importante para mim e para você, porque nós já somos importantes para Deus. Agora se coloque na posição que Ele te botou. Se ponha de pé. Levante-se dentre os mortos e Cristo te esclarecerá a tua posição. Não se deixe levar com a maioria. No reino, não tem esse negócio, aqui é uma democracia, todo mundo vota e o rei tem que engolir. Não, o rei decidiu. E no reino, tem uma hierarquia. O diabo sabe disso, você precisa saber. O rei e os filhos do rei comem do melhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos continuar. Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso lembra que Jesus disse, aquele que vem a mim, mesmo que morra, viverá. Ou aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, ainda que morra, viverá. Sabe, todos os dias nós somos afrontados por situações contrárias à nossa fé, contrárias a nós. Às vezes até naturalmente, né? Só porque você se acordou, o diabo já bota uma conta na tua frente, bota uma pedra na tua frente, um enviado, né? Feito o irmão Lázaro dizia, um enviado de Satanás para te botar para baixo, para te falar contrário. Às vezes você está tão animado, empolgado com um projeto que Deus levanta no seu coração, e você fala para a pessoa, dizendo, tu vai fazer isso? Ninguém na tua família fez, tu vai fazer. Quem já ouviu isso? Eu não ouvi poucas vezes isso. E amados, eu descobri, graças a Deus, que não é na minha capacidade, mas é na graça do Senhor. E a graça do Senhor é suficiente. Isso não me isenta das minhas faltas de buscar o conhecimento natural. Estude. Você foi chamado para ser inteligente. Você foi chamado para ter seu doutorado, mestrado, divindade na sua área. Mas é a graça de Deus que te capacita. Você é o que é por causa da graça. Você é igreja por causa da graça. Você é filho e filha por causa da graça. Você tem capacidade de produzir o resultado que Deus disse que você pode por causa da suficiência do Senhor em você. Mas naturalmente, cresça. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O vencedor, de nenhum modo. Você consegue ver a revelação profunda de nenhum modo? De nenhum modo. De jeito nenhum. Nem que a porca torça o rabo ou distorça, nem que o sangue dê no meio da canela, nem que o diabo venha com fósforo aceso, embriagado, com um coquetel molotov aceso, em cima de um trem, sem freio, cheio de dinamite, dizendo eu vou lhe matar. De modo nenhum. Sofrerá dano da segunda morte. Você vê essa posição de igreja? Se você é igreja fiel, diga fiel, ao que Deus fez você ser, ao que Deus diz através da sua palavra para você viver, você não vai sofrer o dano da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Muito pelo contrário, se seu corpo aqui natural perecer, você morre para o mundo, mas está vivo para Deus. Que de todo jeito você já estava vivo para Deus, espiritualmente ligado, unido com Ele. E a Bíblia diz que o Senhor te recebe direto se você partir. Mas você não vai morrer ainda antes de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. O pastor não está sendo lúgubre, né? Trazendo uma tensão. Não, eu estou dizendo a você que se em algum momento a vida natural acabar, você ganhou, foi promovido. O diabo não pode mais te perturbar. O diabo não pode mais causar dores a você. Nem você mais vai ser enganado ou pela carne ou pelos sentimentos. Mas ele diz que é o vencedor, aquele que crê, que é a igreja. E é uma notícia para a igreja. Não sofrerá o dano da segunda morte. Está vendo como é importante você ser igreja? Você saber que tem uma promessa e uma fidelidade daquele que vive para todo sempre. E é zelador fiel para o cumprimento das suas promessas. Aleluia. No mesmo capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, deixa eu te acordar mais uma vez, diga, está falando comigo? Está falando de você. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui eu vou fazer uma analogia bem rápida, sobre o que no meio histórico, né, o judaísmo, tinha essa ideia. Tanto o judeu quanto as nações vizinhas na sua época tinham escravos. Amém? Tem um contexto da lei, que é o escravo da orelha furada, que diz que chega na porta do seu dono, né? Que chega o tempo de ser liberto, e ele diz, eu não quero ir-me embora da casa do meu amo, porque eu o amo. Então, diante do sacerdote, que era representado como um juiz da nação, ele chegava nos umbrais daquela casa, e o sacerdote com um cutelo furava a orelha dele no umbral lá da porta, e ele era considerado um escravo de orelha furada, que era como um servo para toda a vida naquela casa. E dentro de uma analogia no reino espiritual, eu e você, chegamos à casa de Deus, e de consciência leve e pura, de consentimento total, aceitamos o senhorio de Jesus. E quando o mundo se oferece para dizer, ó, chegou o tempo da liberdade, rapaz, tu tem entendimento, vai perder teu tempo nessa casa aí não, sai fora. A gente decidiu chegar nas portas de Deus e dizer, fura aqui minha orelha, eu quero andar a minha vida toda contigo. E só que tinha coisas que às vezes o escravo dizia, eu quero ser alforriado. E dentro do julgamento entre os anciãos da aldeia, mais o sacerdote, se fazia um lançamento e ele, o dono, dava como uma carta de alforria, uma representação, essa pedrinha branca. E dizia, ó, aqui, ó, onde encontrarem esse que dizem que é meu escravo, ele estando com essa pedrinha branca e o nome dele aqui, ele está dizendo que ele é livre.
Quem entendeu isso aqui? O Espírito está dizendo para as igrejas que com Cristo, olha que coisa linda, Ele não comprou o povo para si simplesmente para Ele ser Senhor e mandar. Ah, isso aqui é propriedade exclusiva minha, quem manda, quem faz, desfaz sou eu. Ele nos deu vida e nos deu liberdade. Que mesmo sabendo que só Ele tem a vida, Ele diz, você pode viver como você quiser, mas é melhor viver comigo. Se chama livre-arbítrio. Ninguém pode te parar a não ser você mesmo. Você entendeu isso? Absolutamente ninguém, nem homem, nem espada, nem fome, nem nada, nem poder, nem criatura alguma criada ou inventada vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só você, só eu mesmo posso negar a minha fé e viver tempos de apostasia, não acreditando no sacrifício de Jesus. Mas olha que coisa linda, Ele nos deu vida e nos deu liberdade. Eu posso dizer que João meio que deu bases que Paulo confirma pela revelação de Cristo, né? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Aleluia, isso é tão poderoso, amados. Isso é tão poderoso, você saber que você tem poder de decisão, mesmo sabendo que você tem um Senhor sobre a sua vida, mesmo sabendo que Ele é rei, e rei não pede, rei manda. Mesmo sabendo que a nossa vida é Ele, estar nele é o que nos faz viver plenos. Ele nos deu a liberdade em nossas mãos, de segui-lo com amor de todo o coração, com fidelidade, ou, se optarmos, andarmos distantes. Ou você já viu alguém que desviou aí morrendo na rua rapidinho? No dia que ele desviou, ele morreu. Há uma graça sobre a vida das pessoas, a qual nesse tempo ainda está disponível. E para esse tipo de pessoa que decide se afastar, existe uma pessoa chamada Espírito Santo que traz convicção e traz arrependimento ao seu coração. O arrependimento, segundo Deus, é literalmente uma mudança, uma volta completa para o rumo de perdição, voltando para o seu Criador. Amém? Mas Ele dá uma pedrinha branca escrita com um novo nome, um nome o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Isso me diz que Deus trata com a gente bem particular. O pastor pode trazer uma informação do Espírito Santo, um ministro, profeta ungido de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, fluindo nos dons, traz uma revelação maravilhosa. Mas Deus te conhece mais do que você se conhece. E Ele te trata como um indivíduo específico e separado para o uso dele. Deus particularmente trata com cada um de nós, mas Ele também lida conosco como o corpo de Cristo. E você precisa viver essa importância. Você precisa saber dessa importância. Amados, você não entra no corpo de Cristo e não tem benefícios. Eu sei que para você adquirir os benefícios, tem coisas que você precisa se primar a fazer. Ser simplesmente para o louvor da glória dEle. Vivendo uma vida íntegra, inteira, completa diante de Deus e santificada a Ele. Porque sem a santificação, Jesus disse que a gente não vai nem ver o reino. Quanto mais entrar nele. E santificação, não diga, o pastor está dizendo sobre usos e costumes, é a roupa que eu uso, é o brinco que eu uso, é a calça que eu uso. Não, amado, você tem o Espírito Santo dentro de você e você tem bom senso. Também é um ótimo lugar para você dizer amém. Vou dizer de novo para você ter a oportunidade de dizer amém. Você tem o Espírito Santo e tem um bom senso em você. Porque você é igreja. E você não anda de qualquer jeito, de qualquer modo, fala qualquer coisa, age de qualquer jeito, não. Porque você tem uma reputação a zelar. Não só a sua imagem própria, mas a imagem daquele que te criou para ser essa imagem que você tem. A igreja de Cristo. Aleluia! Como é bom saber que o Espírito fala à igreja. Como é bom saber que Ele nos deu a liberdade e o poder de decisão. E Ele nos deu um nome específico. Quem sabe o nome que está acima de todo nome, que também é seu? Novo nome. Nome de Jesus. Ele nos deu a garantia dessa liberdade nesse nome. Aleluia. Vamos continuar.
Glória a Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 25 diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. O que é que você tem da parte de Deus? Justificação, santificação, cura, prodígios, milagres, o Espírito Santo habitando dentro de você, um nome que está acima de todo nome, uma posição de filho, de filha, de herdeiro, representante dos céus, embaixador juntamente com Cristo. Tem tanta coisa que você é, amados, em Cristo. Ele diz: mantenha o que você tem. Então somente conservais o que tens até que eu venha. Até quando? Até que o Senhor venha. Quando é que ele vai vir? Quem sabe aí a data? Nem o próprio Jesus sabe o que foi dado à autoridade do Pai. Quando o Pai disser, ele vem. Agora o que é que vai acontecer? Qual é a expectativa que eu tenho que ter? Todos os dias estar pronto. Todos os dias estar no mesmo nível que ele me deixou, para que ele não chegue de novo, como ele chegou no paraíso lá com Adão, né? Deus passeando no meio do paraíso e dizendo: Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia, porque Deus é onisciente em todo o tempo, amém? Deus estava literalmente perguntando a Adão: olha, se vê aí, você não estava nesse nível que eu te deixei. Tanto é que ele perdeu a glória do Senhor e se notou nu. Um homem sem Deus, ele então não tem cobertura. Um homem sem Deus, ele não tem identidade de justiça. O homem sem Deus não fuma, não bebe, só falta ser crente. É justamente essa grande falta. Falta Jesus para encher todo o ambiente. Mas ele é tão bom, ele ajuda, ele é um bom marido, ele é um bom pai, mas falta Jesus, falta tudo. Não menospreze o que Deus te deu. Nunca. Outra boa confissão. Diga: na minha vida, diante do Senhor, diga: jamais vou menosprezar a posição que eu tenho. Agora fala com toda a autoridade. Diga: eu sou a igreja do Senhor. Você precisa dar esses gritos, amados. Porque fé no Evangelho é como o próprio Paulo diz: ó, é loucura para o mundo que se perde, mas para nós, ó, mega power. É poder de Deus. E amados, às vezes a gente vai estar sentindo nada e Deus vai dizer: sorria. Rapaz, o negócio que eu ouvi aqui dá para chorar. Eu recebi uma notícia que agora dá até vontade de sair da igreja e dizer: não quero mais saber de nada. Mas ele diz: ó, a minha força se estabelece na sua fraqueza. Porque se for na força do meu braço, amado, é justiça própria. E aqui eu não estou dizendo que o que tiver ao teu alcance não faça. Eu estou dizendo: faça o que você pode, mas creia que Deus pode muito mais. E você vai ter paz. Sabe por que o teu pastor não endói do cabeção? Está caindo os cabelos. Mas isso é de família. Cabelo branco foi Neide. Foi não, amado. Também é da família. Milka está com cabelo branco. Vou logo entregando também. É, da família. Está falando, é da família. Mas entenda isso. Aleluia. Há uma maturidade em Deus que a gente precisa viver. Há uma capacidade que Deus tem para mim e para você. E há uma proteção. Há uma força que você olha para as situações contrárias e diz: olha, eu sabia que vinha coisas contrárias. Eu sabia que tinha coisas que iam se levantar por causa de você estar numa posição de liderança. O diabo já sabia disso há muito tempo. Ele mesmo falou, né? E Jesus disse: olha, está escrito aí, ó, que o adversário vai dizer assim: ó, atira no pastor e as ovelhas vão sair em debandada. Você acha que o diabo não mantém a mesma estratégia? Se Jesus foi digno de alvo, quem é você, seguidor de Cristo, sim ou não? Os seguidores também são alvos. Mas não se preocupa, Jesus já venceu. E Ele nos fez mais que vencedores. Por mais que o diabo fique dizendo: ó, lá vem aquele crente, um dardo inflamado na mente dele, uma coisa contrária à vida dele.
você tem uma graça sobre a sua vida. Você tem o Espírito Santo te guiando para viver os melhores dias da sua vida. E tem promessa de Deus que você ainda não viveu. Aí você pode cantar igual o Nani Azevedo, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo projetou para a gente viver. Eu não me satisfaço em não viver tudo aquilo que Deus disse que eu iria viver. E o diabo que não se meta a besta querer atravessar no meio do caminho. Você tem uma graça sobre a sua vida. Você é a igreja do Senhor. E amados, eu nunca ouvi dizer que um dia que o diabo afrontou Deus e o exército do seu povo, né? Deus não se levantou para guerrear as guerras dele. Josafá aprendeu isso, né? Quando viu o rei da Assíria cercando a cidade, a notícia disse, ó, vem um grande povo contra ti. A primeira preocupação de Josafá foi orar ao Senhor. E dizer, olha Senhor, esse povo é grande, é muita gente, mas eles estão afrontando teu povo. O profeta vem e diz, olha, essa guerra é do Senhor. Nessa guerra você não vai ter que lutar. Mas tem dia, amados, que Deus não vai dizer, nessa guerra você não tem que lutar. Ele simplesmente feito, ele disse para Moisés, né? Moisés, por que está falando comigo? Não, Senhor, porque Faraó está vindo ali, o mar está fechado. Por que você ainda está falando comigo? Diga ao povo que tem dia que você vai ter que partir para cima e mostrar para o diabo do que você é feito. Vou dizer de novo. E mostrar para o diabo do que você é feito. Se você tem palha, se você tem madeira ou você tem pedras preciosas e ouro. Diga, o melhor de Deus está dentro de mim. Diga, chama-se o Espírito da promessa. Espírito Santo. E o melhor de Deus que está dentro de mim, de você, ele não sai quando você está lutando. Ele te ajuda e te dá estratégias para você vencer as suas batalhas. Mas vai ter um dia que você vai querer partir para cima porque você já está experiente no nome de Jesus. O diabo vem e diz, você já olha assim, eu vou dar no pau da venta. Quando ele baixar, eu dou-lhe um upper no baço. E quando ele virar do outro lado, dou-lhe no fígado que destroça. E Deus vai dizer, não, senta aí. Só me louva. Porque eu vou entrar nessa batalha. Se prepare para você ter o milagre, você indo, botando os pés sobre as águas, mas também se prepare para um dia que você nem pensa em fazer nada, e Deus dizendo, está falando o que do meu filho? Está falando o que da minha filha? Ele indo literalmente diante de você e abrindo as portas, trazendo oportunidades para você. Isso só acontece para quem é. Não é para quem tem, é para quem é. Agora, porque você é, você vai ter. Aleluia. Quem está entendendo que é sobre igreja que eu estou falando aqui? E que o Espírito está dizendo a você e a mim? Amados, a gente tem muita coisa da parte de Deus para falar. Mas eu quero dizer para você, a melhor coisa que você pode fazer é sentar na sua casa, pegar a sua Bíblia e dizer, Espírito Santo, me ensine, me instrua. Seja luz e revelação para o meu entendimento. Ore a oração que Paulo orou para os crentes de Efésios, né? Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente faça o quê? Fique vendo tudo. Não, é para que a gente compreenda o que é altura, comprimento, profundidade, largura e a capacidade que Deus tem, a herança que a gente tem com todos os santos. Veja que ele não diz a herança que você tem sozinho guardado na sua conta. É porque você está junto, que você tem uma parte de uma herança junto com todos os santos. Isso me lembra o ser corpo, o ser igreja. Tem coisas que hoje na sociedade, né, até questão de conta conjunta, uma conta bancária, você só tira se o outro tiver de acordo para você tirar. Você só movimenta e faz as transações financeiras se o outro com a chave digital, que hoje é tudo digital, né, libera aquela conta para você movimentar. Mesma coisa com o corpo de Cristo, amado. Com essa questão da herança com todos os santos. Tem coisas que Deus vai manifestar individualmente para você, mas tem coisa que Deus só vai manifestar junto com a igreja.
Como? Os dons. Os poderes do mundo vindouro manifestando na igreja. Dons de revelação, discernimento espiritual, curas, prodígios e maravilhas, amados. Ou você acha que eu não creio nisso? Eu creio e eu sei que você também crê. Se prepare para esses dias Deus te movimentar, para você crer mais nos dons e você fluir mais nos dons. A Bíblia diz que a gente deve desejar os dons melhores. Quais são os melhores para você? Comece a estudar sobre isso e comece a se ver fazendo aquilo que o Espírito Santo vai te conceder a fazer. Opa, Jesus mandou uma mensagem. Receba em nome de Jesus. Deus é bom, amado. Não se distraia. A distração é inimiga da unção. Mas deixa eu dizer para você, o que você precisa fazer, faça. Não é para constranger você isso. Só para você prestar mais atenção. Deus pode te fazer superabundar em toda a graça. Te dar ampla suficiência. Amados, toma posse desses versículos e diz, isso é comigo, isso é a minha cara. Isso é porque eu sou igreja, eu vou viver tudo isso. O irmão José Nilton, na ministração de 2 horas de dízimos e ofertas, e ele ainda queria mais 10 minutos. Ele falou que depois que ele aprendeu a palavra, ele começou a juntar aquilo que ele não conseguia. Deixa eu te dizer o que é que a Bíblia tem para mim e para você. Talvez as coisas naturais não cheguem, mas nós temos bens duráveis. Vou dizer de novo, bens duráveis. No espírito, porque isso não se acaba, mas também por causa dos bens duráveis espirituais, o material vai ser ditado sobre essa regra. Se prepare para você parar de pagar aluguel e ir para sua casa própria. O que é que tem a ver, pastor? É o que Deus está dizendo para as igrejas. Deus quer o povo dele tão próspero que o reino dele seja expandido de uma forma poderosa, amado. Porque Deus sabe que o dinheiro não está lá no céu. O dinheiro está aqui na terra, o ouro, a prata está aqui na terra. E é isso que banca, né, financeiramente o evangelho. O que leva um missionário para outra nação não é oração, não. É o avião e tem um preço. O que sustenta e alimenta a mesa dele é o Senhor, que a própria palavra diz que nada lhe falta, como ele é o pastor, que não faz nada faltar, mas tem um preço. Imagina você, membro, totalmente satisfeito financeiramente, tendo para dar. O que é que você faria? Quantos louvores e honra a Deus sairiam da boca de pessoas que não conhecem Deus, porque você foi resposta de oração? Amados, ontem no evangelismo eu pude ver isso. 3 pães a gente estava dando para cada pessoa, para poder durar e dar para mais gente. A gente só, infelizmente, a gente só tem isso. Irmão, sem palavras, graças a Deus que chegou esse pão. Eu disse, rapaz, uma coisa tão simples, um pão com mortadela. E gerou graças a Deus. Imagina você agora chegando, o tempo de você olhar para um irmão necessitado, porque a Bíblia diz primeiro a gente deve cuidar dos da casa, mas também cuidando de pessoas dizendo, olha, você acredita em Deus? Não acredita em Deus não, pois Deus mandou te dar uma casa, toma. Se você não crê nisso, eu creio, amado, eu creio, na minha vida eu dando uma casa para uma pessoa. Eu não estou falando de tamanho, eu estou dizendo uma casa. Isso quer dizer que Deus vai me dar o preço suficiente para eu fazer isso. Eu vou viver isso. Pode ser para Mauro também, porque Mauro vai ter 5 ali. A irmã não quer 5, só quer uma. Opa! O irmão recebeu. Amados, mas entenda isso. Deus quer você próspero, abençoado e abençoando. Porque você vai ser abençoado ou você é uma bênção? Vou dar outra oportunidade para você declarar isso e o inferno precisa ouvir. Você é abençoado ou você é uma bênção? Por que você é uma bênção? Porque você foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque a unção que vem do cabeça desceu para você. Porque você é igreja. Porque você é corpo. Porque se não fosse, não teria.
Oh, Deus. Mas Deus coloca palavras na nossa boca para a gente falar, e eu não vou me meter a besta de ficar calado. Se você está crendo, eu estou falando isso pelo Espírito, tem temor no meu coração aqui. Se você está crendo no Senhor para coisas materiais, saiba que Deus não é dinheiro nem prata, o reino de Deus é alegria, paz, aliás, é paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas se você está crendo para bens materiais no Senhor, e você tem o seu coração certo, se prepare para o carro zero. Vou dizer de novo porque foi bem específico, se prepare para o carro zero. Deus não me mostrou para quem, Ele só mandou dizer. Deus quer você bem. Como eu estou feliz de ver Glaucia e a irmã Sueli ali. Deus quer ver a senhora bem. Do jeito que a senhora ama essas pessoinhas que estão aí com a senhora, seus filhos, suas netinhas. Deus quer mais. Do jeito que a senhora cerca com favor e oração e graça, Deus está por cima da senhora cercando do mesmo jeito assim. Do jeito que ela vai cercando, Ele vai cercando também, com livramento, com salvação. Agora eu já disse para a senhora e para o irmão Jailson, e é bom que Glaucia está aqui. Quando vocês se firmarem nos pés, no caminho do Senhor, essa galera segue junto. Porque eu vi na família de vocês, honra aos pais. Parece que uma atitude ou outra fica meio que desconecta, né? Mas não se preocupe não. Eles sabem quem vocês são e o exemplo que vocês dão. Como pai e como mãe. Glauber, Cleiton, Glaucia, né? E as meninas. Todas as netas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga meu velhinho que eu estou com saudade dele. Espírito de medo não pode parar vocês, não. Não pode deixar vocês fora da igreja, não. Se já tomaram a vacina, aproveita o tempo, né? Que tem um tempo de imunização. Tem um tempo que tem que ter cuidado mesmo. Mas medo? Medo de quê? Medo de quem? Eu é que quando acordo toco o terror no inferno. E a senhora também. Sua família declarada para o Senhor e com o coração sincero, Glaucia. Tuas meninas também. Assuste o diabo todos os dias que vocês acordarem. Ele que tem que ter pesadelo, ele que tem que ter preocupação para como vai ser o amanhã dele. Porque no Senhor já temos garantido o futuro. E a gente está lendo aqui, Apocalipse, o nosso capítulo final. No final, a gente vence. Se permanecer firme no Senhor. O segredo é esse, permanecer nele. Alguém acabou meu tempo. Mas eu vou dizer de novo, se prepare para o carro zero. Você não depende de homens, você depende de Deus. E Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus às vezes não é, Deus com certeza não é feito pastor míope, que precisa do óculos para enxergar alguma coisa. Deus consegue ver o oculto e o escondido. Deus consegue ver a intenção do coração. Deus consegue pesar e discernir. Está alinhado. Mas também quando não está, Ele diz, corrige. Corrige, porque eu quero te acrescentar bênçãos mais e mais a você e aos seus filhos. Aleluia. Então somente conservais o que tens até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não, fecha tudo, para tudo. Ei, para nada. Em nome de Jesus vai parar nada. Meu comércio funciona. Minha vida funciona. Minhas finanças funcionam. Não, para todo mundo. Ninguém larga a mão de ninguém. Larga agora em nome de Jesus, porque o meu é liberado pelo Senhor. Amém. Darei autoridade sobre as... O irmão leu, pede-me e te darei as nações por herança. Rapaz,
Se Deus manda a gente pedir uma nação, o que é Vitória de Santo Antão? É uma fração para a igreja de Cristo, em Vitória de Santo Antão, pedir a cidade. Eu creio, amados, em nome de Jesus. Eu sei que tem companheiros na fé que assistem os cultos, tem parceiros, né? O próprio Felipe César, ele bota na segunda-feira o culto da igreja lá ministrando. Eu creio, pastores de Vitória de Santo Antão, em nome de Jesus, univos e vamos pedir juntos essa porção da nação do Brasil. Vitória de Santo Antão é do Senhor Jesus. A igreja de Cristo em Vitória de Santo Antão é triunfante, gloriosa, cheia dos dons, independente do teu dogma. Somos de Cristo. Temos a fé em comum. E o reino do inferno vai cair nesse lugar. Eu estava entrando ontem numa comunidade bem sério lá, o ambiente, estava tendo uma certa movimentação de tráfico. E até tinha dito para as irmãs não entrarem, que eu ia sozinho, e eu fui sozinho, acompanhado só com um guia, né? Porque ele entrou por um caminho que eu não sabia. Quando ele entrou, estava um segurança no meio, lá o ambiente, trabalhando. Ele disse, parou, o cara já... Parou aí, rapaz, o que é que vocês estão fazendo aí? Jesus ama vocês. E outra, a Igreja Verbo da Vida também ama vocês, a gente está dando a sopa ali. 3h30, 4 horas, a gente vai estar liberando aí para vocês. Não deixe de ir não. E o cara ainda estava com dinheiro na mão, né? Eu disse, rapaz, para com isso aí. Deixa esse pessoal aí, ó. Faz o seguinte. Tu que conhece todo mundo aqui, manda todo mundo para lá. Não, eu vou, irmão, eu vou. Vá. Porque Deus está dando essa oportunidade para você. Para você ver como é favor e graça da parte de Deus. Você entendeu? Eu vou, irmão. Pronto. E outra, peraí que eu estou com um panfleto aqui. Você recebe a palavra de Deus? Recebo. Então, tome. Em nome de Jesus. Não amasse, não. Ainda botei onda. Não amasse, não. Não amasse, não, que isso é um recado de Deus para o seu coração. Você sabe ler? Sei. Então, pronto, leia. E quando eu saí, estava o outro do outro lado, né? Todo desconfiado. Disse, opa, irmão, o que é que tu está fazendo aí, cara? Daqui a pouco vai ter uma sopa. E Jesus mandou te dizer para te entregar essa palavra aqui, ó. Para tu ler, que Ele te ama, que Ele não quer você nessa vida, que Ele te fez para glória e louvor dEle. Não deixe de ir lá buscar sopa, não. Já que tu está aí tomando conta, quando o pessoal passar aqui, avisa que vai ter uma sopa lá na frente do posto médico. Não, irmão, eu vou. Amém. Graças a Deus. Saindo de lá, entrei num bar que eu achava que era só um bar. E era outras cocitas massa. E quando eu entrei, estava um casal aqui numa mesa no canto, uma senhora aqui do lado, todas travestidas para o trabalho do local. E um homem veio do lado de dentro, né? Vestido, né? A caráter. Eu disse, meu irmão, Deus te ama. Que bom que você está aqui. Desculpa estar atrapalhando o trabalho de vocês, mas Deus mandou te dar essa aqui. Deus mandou te dar essa palavra aqui. E eu sei que vocês estão trabalhando. Desculpa aí. Eu sei que daqui a pouco, ó, lá fora, 3h30, 4 horas da tarde, vai lá na frente pegar uma sopa aí. Foi Deus que mandou a gente dar, cara. Vai ser tão bom. É uma forma de Deus agradar vocês aí. A gente é a Igreja Verbo da Vida. E o dia que vocês puderem, quando vocês puderem, visita a gente lá. Amados, foi todo mundo. Foi todo mundo. E Deus sabe que eu não estou querendo impor peso para a igreja. Deus sabe do meu coração, eu não tenho essa convicção de dizer, você não veio porque não quis, não sei o que. Não, amados. Essas pessoas, com certeza, já foram em alguma outra igreja, já foram ouvir a palavra lá, mas eles honraram um convite de um estranho que entrou sem saber nem o que era lá o bar. Que não era só bar. E o homem estava travestido com a roupa lá de lantejoula, bem vermelhão. Lembra dele na fila? E eu ainda disse a esse, meu irmão, tu és uma bênção. Não falta não, eu gostei de você. Eu gostei de você, querido, também. Eu disse, amém. Vamos embora. Vamos embora para a igreja. Mudar de vida. Foi lá com vestidão, foi ou não foi? Vestidão vermelho, bonitão, brilhoso, mas foi. E recebeu o favor e a graça de Deus que estava para aquele momento.
Amados, eu sei, se você não pôde, tranquilo, Deus te abençoe, mas sábado que vem tem mais. Eu não me conformo mais a ficar parado com o poder que Deus colocou dentro de mim para mudar vidas. Está em você também. Se prepare para você entrar em ambientes que você, às vezes, na sociedade, naturalmente não entraria. Mas porque você entrou, vai causar um impacto na vida dessas pessoas que dizem, olha, tal pessoa que eu pensava que nunca vinha aqui entrou, então eu posso mudar também. Isso é ser igreja. Levar a boa notícia do Evangelho. Se tua vida mudou para melhor, quem confirma aqui que a vida mudou para melhor? Eu vou levantar até os pés. Mudou para melhor. Se prepara que vai mudar a vida de tanta gente. Irmã Fátima, meu irmão, irmã Fátima é tiradora de elite. Vacilou, ela diz, aceita Jesus, bora, pá! Leva para o céu rapidinho. Irmã Fátima, irmã Íris, tanta gente que a gente pensava que não estava lá, de repente estava lá o batalhão. Eu sei que alguns não puderam ir, amados, mas deixa eu te dizer, evangelizar é para a igreja. Não é para o líder do departamento. É para a igreja. Nossa missão. Levar o evangelho, anunciando as boas novas. Destruir as obras do diabo, curando os enfermos, expulsando os demônios. Libertando os cativos. Aleluia. Fazendo discípulos para a glória de Deus. Você sabe pelo menos um versículo, quem sabe aqui, um versículo que você consegue achar fácil. Evangeliza com ele. Isso é palavra suficiente, é poderoso o suficiente para mudar a história de muita gente. E eu vou dizer para você, esses dias que a gente teve aqui com o pastoreio do pastor Felipe, ele influenciou muito essa decisão. Eu já gostava de evangelizar, amado, mas pensa num camarada doido. E eu estou dizendo doido no bom sentido. Ele não tem vergonha de chegar e dizer, ó, Jesus mandou dizer isso para você. Eu vendo ele fazendo isso lá no posto, no atendimento, no meio da rua, a pessoa passou, ele está aqui ligado e faz, ô moça, vem cá, você está triste? Você está feliz com Jesus? Você tem Jesus no seu coração? Pensa no desespero que dava, diz, meu irmão, para que a gente está com um horário apertado. Mas ele parava para orar e abençoar vidas. Eu disse, opa, peraí Espírito Santo, eu estou perdendo algo aqui. Vou perder para esse cara não. Vou atirar também. Amados, a mesma disposição que eu tenho, você tem no Espírito. A mesma capacidade de sabedoria. Talvez você não venha todo dia pregar aqui, e eu creio sobre mim a eloquência da sabedoria do Espírito. Mas sobre você também tem a sabedoria do Espírito Santo. A unção do Santo habita dentro de você. E a unção que te capacita e te ensina todas as coisas está em você. Quem dera eu que ser, se você que pode for. Não, você é. Você é. Tudo que Jesus conquistou na cruz, você tem, você pode, você é. Você pode dizer isso comigo? E aqui eu encerro. Tinha mais versículos para ler, mas alguém acelerou o relógio. Foi Daphne, ele que está na mídia. Diga, tudo que Jesus conquistou, lá na cruz do Calvário, eu tenho, eu sou, eu posso. Mais uma vez, eu tenho, eu sou e eu posso. Agora olha para baixo e desdenha bem do diabo. Diga, eu tenho, eu sou e eu posso. Aleluia! Glória a Deus! Amados, você precisa falar no espelho com você mesmo. Prega para você. Porque quando você começar a pregar para você mesmo, você vai ficar tão desenvolto, tão desenrolado, que você vai pregar para qualquer um. Começa lendo o Salmo 119 para você, decorando os versículos. Em várias versões. Quando você estiver apto, você sai para pregar. Não, amados, um versículo só. Aquele que é a tua cara. Aquele que você quando lê diz, esse aqui é meu, esse aqui sou eu. Vai lá e fala para outro, para ver se ele não vai querer também. E a Bíblia diz que nós fomos abençoados para abençoar. Fomos santificados para ajudar os outros a entrar na santidade. Fomos iluminados para esclarecer ao mundo. Não desista de ser igreja. Não desista de ser aquilo para o qual o próprio Filho de Deus morreu para você ser. O sangue dele vale muito. Foi um preço muito alto.
Ele nunca se separou do Deus Pai. Ele era antes de todas as coisas existirem. Por causa dele vieram tudo a existir. Mas ele se esvaziou de toda a sua glória e veio buscar a mim e a você. E nos capacitou de sermos agora representantes no nome dele, como igreja, corpo vivo, capacitado e ungido para fazer a obra. Mas essa igreja não cresce se ninguém quiser. Mas eu descobri também que se eu não faço a obra de Deus, Deus levanta outro para fazer. Lembra de Elias? Tinha acabado de vencer os 400 adoradores de Baal. Fogo do céu caiu. Israel se converteu de novo e a Bíblia diz que eles gritavam: só o Senhor é Deus. Um sucesso ministerial. Mas a mulher de... esqueci o nome do abençoado. De Acabe, Jezabel, disse: eu vou, avisa aí o que foi que aconteceu aí. Elias matou os 400 sacerdotes de Baal e ainda arrancou a cabeça deles. Disse: olha, Deus me faça o mesmo, ou muito mais, se eu não fizer hoje com Elias o que ele fez com os sacerdotes. Uma mulher, não foi nem o rei, que o marido dela ficou caladinho vendo o milagre. Eu acho que até gritou junto: só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Mas a mulher dele disse: eu vou arrancar a cabeça de Elias. Um sucesso ministerial levou ele a ter medo da resposta que o mundo deu. Mas eu já comecei dizendo a você: você não tem mais vida própria. Você vive a sua temporada nesse tempo aqui, vivendo os dons e os talentos que Deus colocou para você. Você está na sua provisão porque Deus te deu essa capacidade para ser quem você é. Te deu essa inteligência para você executar. Mas você, em primeiro lugar, é filho e filha de Deus. Você é igreja do Senhor, guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Você tem sabedoria e discernimento. Diga amém. Para você perceber que um dia você vai precisar olhar e dizer: olha, isso aqui é lícito para eu fazer, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. E vai e faz a obra do Senhor. Mas talvez o teu pastor nem veja. Talvez, no meio de uma pregação, isso seja como uma carapuça. O pastor nem viu naquele dia e está mudando carapuça aí, pregação de carapuça. Não é não, amado. É só te estimulando, você que está em casa também. Larga esse medo fora e volta para a igreja. Se não pode, continue aí com bom senso e venha quando puder. Mas você foi chamado para se juntar às fileiras, para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Tem um povo que precisa ser convertido nessa cidade aqui, que só vai ouvir o evangelho da sua boca. Então não deixe ele ir para o inferno. Pense na penalidade eterna que essa pessoa vai ter, se você não for. Não estou botando condenação sobre a sua vida, porque quem está em Cristo aqui? Nenhuma condenação há, mas seja a igreja. Alcance as vidas, alcance as pessoas.